Se você é brasileiro e mora fora do Brasil, este vídeo é para você. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você trabalha mais no exterior do que trabalhava no Brasil, mas sente que não sai do lugar? Ganha em moeda forte, faz hora extra, às vezes tem 2 empregos, e mesmo assim, no fim do mês, a sensação é sempre a mesma: o dinheiro escorre pelos dedos. Existe um mito muito comum entre brasileiros que moram fora. O mito de que trabalhar mais é o caminho natural para prosperar no exterior. E olha, isso até faz sentido no começo. Quando você chega em outro país, tudo é mais caro. Aluguel, seguro, transporte, impostos. Então você pensa, se eu trabalhar mais, eu resolvo. Mas passa 1 ano, passam 2, e a vida continua no mesmo lugar, sem reserva, sem investimento, sem sensação real de avanço. Isso não significa que você falhou, e não significa que você não se esforça o suficiente. Na verdade, esse é um problema estrutural que afeta muitos brasileiros no exterior, e quase ninguém fala sobre isso de forma clara. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar por que trabalhar mais, sozinho, não garante progresso financeiro fora do Brasil. Quais são os erros mais comuns que mantêm brasileiros presos nesse ciclo e quais caminhos práticos começam a mudar esse cenário, mesmo sem ganhar mais. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar outros brasileiros que estão passando pela mesma situação. Vamos começar falando da dor que quase todo brasileiro no exterior sente, mas raramente consegue explicar em palavras. Existe uma sensação muito específica que acompanha muitos brasileiros no exterior. É a sensação de estar sempre correndo, sempre ocupado, mas nunca verdadeiramente avançando. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, às vezes em pé, às vezes sob pressão. Chega em casa cansado e quando para pensar no dinheiro, a conta não fecha como você imaginava quando decidiu sair do Brasil. Muitos brasileiros me dizem algo parecido com isso. Eu ganho mais do que ganhava no Brasil, mas vivo com mais medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de um imprevisto quebrar tudo. Porque, no fundo, não existe uma base financeira sólida. E isso acontece mesmo com pessoas extremamente trabalhadoras. Gente que faz tudo certo do ponto de vista do esforço. Só que a vida fora do Brasil funciona de outro jeito. O custo fixo é alto, as regras do jogo são diferentes e pequenos erros se tornam grandes problemas com o tempo. Um exemplo simples. No Brasil, muita gente se vira no aperto. Atraso aqui, parcela ali. No exterior, isso custa caro. Multa, juros, crédito bloqueado, histórico manchado e, sem perceber, você entra num modo de sobrevivência financeira. Você trabalha para pagar contas, paga contas para continuar trabalhando, e o ciclo se repete. Não sobra energia para planejar, nem dinheiro para errar. Se você se identificou com isso, comenta aqui. Você sente que trabalha muito, mas não vê progresso real? Agora eu vou explicar por que trabalhar mais, sozinho, não resolve esse problema no exterior. Vamos direto ao ponto. Trabalhar mais, por si só, não garante progresso financeiro no exterior. Isso soa estranho para muitos brasileiros, porque no Brasil, o esforço costuma ser a principal moeda. Fora do Brasil, o que mais pesa não é só quanto você trabalha, mas como o seu dinheiro se comporta. Vamos a um exemplo simples. Imagine 2 pessoas ganhando o mesmo salário. A primeira trabalha mais horas, faz hora extra, aceita todo o turno disponível. A segunda trabalha o mesmo que a primeira, mas entende 3 coisas básicas: quanto custa viver naquele país, como funcionam impostos e taxas e como proteger o próprio dinheiro. Depois de 1 ano, as 2 estão cansadas, mas a diferença aparece no saldo. Uma continua no aperto, a outra começa a criar margem. O erro comum do brasileiro no exterior é focar só na renda e ignorar o sistema. Sistema significa regras do país, modelo de impostos, tipo de contrato, forma de pagamento e até hábitos locais. Outro ponto importante: muita gente transforma aumento de renda em aumento automático de padrão de vida. Apartamento melhor, carro financiado, plano mais caro. O problema é que isso cria uma armadilha. Você passa a precisar daquele nível de renda só para se manter. E aí, qualquer imprevisto vira crise. Uma doença, menos horas, uma mudança de contrato. Se esse padrão está começando a fazer sentido para você, se inscreve no canal.
Aqui a gente fala de dinheiro no exterior, sem fantasia e sem fórmula mágica. Agora que você entendeu por que trabalhar mais não basta, eu vou mostrar os erros mais comuns que mantêm brasileiros presos nesse ciclo. Agora, vamos falar dos erros mais comuns. E atenção, não são erros de falta de esforço, são erros de adaptação. O primeiro erro é viver como se estivesse no Brasil, ganhando em outra moeda. Isso aparece em coisas pequenas: parcelar tudo, ignorar contratos, não ler cartas do banco. No exterior, essas pequenas decisões cobram um preço alto. O segundo erro é não entender o próprio contra-cheque. Muita gente olha só o valor que cai na conta, mas não entende quanto vai para imposto, quanto é contribuição obrigatória, quanto poderia ser ajustado. Sem esse entendimento, você perde controle. O terceiro erro é não ter reserva de segurança. E aqui eu não estou falando de investimento. Estou falando de dinheiro separado para imprevistos reais: saúde, mudança de emprego, documentação. Sem essa reserva, qualquer problema te empurra para crédito caro. E crédito caro é um dos maiores inimigos do brasileiro no exterior. O quarto erro é não planejar médio prazo. Muita gente vive mês a mês esperando as coisas melhorarem. Mas fora do Brasil, quem não planeja fica para trás. Se você reconheceu algum desses erros em você, não se culpe. O importante é perceber que eles têm solução. No próximo bloco, eu vou te mostrar caminhos possíveis para sair desse ciclo sem precisar trabalhar até a exaustão. Vamos falar agora de caminhos possíveis. Nada milagroso, nada rápido, mas caminhos reais. O primeiro passo é clareza. Você precisa saber exatamente quanto entra e quanto sai. Não de cabeça, no papel ou numa planilha simples. Isso sozinho já muda muita coisa. O segundo passo é ajustar o custo fixo: aluguel, transporte, planos. Fora do Brasil, essas três coisas definem se você respira ou sufoca financeiramente. O terceiro passo é criar uma reserva mínima, mesmo que pequena: 50, 100, 200 por mês. O valor importa menos do que o hábito. O quarto passo é entender o sistema do país onde você mora: impostos, benefícios, direitos trabalhistas. Muitos brasileiros perdem dinheiro por simples falta de informação. E o último passo é separar esforço de progresso. Nem todo cansaço gera avanço. Às vezes, o que muda o jogo não é trabalhar mais, é trabalhar com mais consciência. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Aqui o foco é ajudar brasileiros no exterior a construir estabilidade, não ilusão. Agora, para finalizar, eu vou fechar esse tema com uma síntese clara e uma pergunta direta para você. Vamos fechar com o ponto principal. Trabalhar mais no exterior não é sinônimo de sair do lugar, mas trabalhar sem estratégia quase sempre é. O que faz diferença de verdade não é só o quanto você se esforça, mas o quanto você entende o jogo financeiro do país onde vive. Quando você para de correr no automático e começa a tomar decisões conscientes, o cenário muda. Talvez devagar, talvez com ajustes desconfortáveis, mas muda. A frase que eu quero que você leve desse vídeo é simples: esforço sem direção cansa. Direção cria progresso. Agora eu quero te ouvir. Você mora em qual país? E hoje, qual é a maior dificuldade para organizar suas finanças aí fora? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outro brasileiro que também está nessa luta silenciosa. A gente se vê no próximo vídeo.